Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a área do círculo e suas partes. Vamos ver aqui, por exemplo, a área do círculo. Para sabermos a área do círculo, precisamos saber o comprimento do seu raio, que é essa medida aqui do centro até a circunferência. Então aqui está o raio. Então a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Talvez alguém pergunte, mas o que é o π? O π ele é um número. Como descobrimos esse número? Você pega uma roda, por exemplo, ó, e você marca aqui a parte, você gira esta roda até a marcação dela, então você tem o comprimento dela. Mediu esse comprimento, né, vamos supor que seja 22 centímetros, né, então você divide pelo diâmetro dela, ou seja, pela parte dela de fora, de um lado ao outro, ou seja, 2 vezes o raio. E vamos supor que deu 7. Então essa divisão vai dar igual a 3,14. Então 3,14 é o valor de π, ok? Para quem não sabia o que era o π. Isso serve para qualquer tamanho, pode ser outro tamanho, qualquer circunferência que você medir e dividir pelo diâmetro, você vai ter essa medida de pouco mais de 3, ok? Agora, a área da coroa circular, é só você calcular justamente a área do círculo maior, você tem aqui o raio grande, né? E você também tem aqui o círculo menor. Então, a área dessa coroa circular é a área do círculo maior, ou seja, do π raio grande aqui ao quadrado, menos o π vezes o raio menor ao quadrado. Ou seja, a área do círculo maior menos o círculo menor, e sobra justamente essa parte colorida que você vê. Agora, a área do setor circular. Você observa que o setor circular ele é uma fatia de um círculo inteiro. Então, basta você saber quanto mede esse raio e também quanto mede aqui o ângulo. Então, pelo ângulo aqui, você tem essa fração do todo do círculo. Então, qual seria essa fração? É justamente este ângulo que está aqui, dividido por 360, que é o ângulo de toda a circunferência, aí você tem essa fração, vezes justamente a área de todo o círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Então é bem fácil, esta fração do ângulo aqui dividido pela área, multiplicado pela área do círculo inteiro, ok? Agora, a área do segmento circular. Se você observar, você também precisa ter o valor do raio, que é isso aqui. Se você puxar aqui também, você observa que você formou aqui um setor circular. Então, um segmento circular, essa parte colorida, ela é uma parte do setor circular. Ou seja, é essa parte aqui mais um triângulo. Então, se você quer saber quanto mede a área dessa parte colorida, que é o segmento, simplesmente você vai ter que descobrir a área do setor circular, que é isso tudo aqui, toda essa fatia, e subtrair pela área do triângulo. Então fica justamente assim. Então essa área vai ficar igual à área do setor. Então a área do setor menos a área então do triângulo. Exatamente isso, ok? E aí, então, você, claro, precisa calcular a área desse triângulo. Você tem esses dois lados aqui e você tem o ângulo. Aí, para saber calcular a área de um triângulo, quando você tem a medida dos lados e o ângulo, aí você precisa saber, então, calcular a área de triângulos. Se não souber, procure ver nos vídeos, então, sobre a área dos triângulos. Estude lá que você vai ver como resolver a área desse triângulo. Ok? Então, vamos ver na prática, então, como se resolve esses exercícios
contendo esses assuntos aqui. Vamos ver o exercício. Aí está. Determine a área da região sombreada. Então temos aqui para descobrir a área de um segmento circular. E temos dentro desse círculo um triângulo equilátero. Bem, precisamos saber então o raio deste círculo. Ou seja, precisamos saber esta medida aqui, que é o raio, e esta medida aqui também, ó, que é o raio. Para então formarmos aqui um setor circular, para então acharmos o segmento. Tá? Então, este raio, essa medida, esse raio nós não temos. Tá? Este raio então faz parte da altura do triângulo equilátero. Tá? Vamos então achar essa altura aqui, ó, que é até aqui. Tá? Qual é a altura de um triângulo equilátero? É o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, a altura deste triângulo equilátero vai ser igual a 12 por 2, 6. 6 raiz de 3. Tá? Então, agora vamos achar a medida do raio. O raio é daqui até o vértice. Tá? Então, daqui até lá em cima, nós podemos traçar essa parte aqui, essa altura, é uma mediana. E toda mediana de um triângulo, né, até o centro é 1/3 da mediana. E do centro até o vértice, mais de 2/3. Né? Então, na realidade, o raio é esta parte aqui, é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Ou seja, 2/3 de 6 raiz de 3. Então, o raio é 2/3 disso aqui. 2/3 de 6 raiz de 3. Tá? Isso então mostra que o raio é igual ao quê? 4 raiz de 3. Então achamos o raio. Então sabemos que essa parte aqui é 4 raiz de 3. Tá? Agora vamos achar então a área do setor circular. Então a área do setor, vamos chamar aqui de AS. Né? Qual seria a área do setor? A área do setor é justamente esta parte aqui, né, do círculo, ou seja, essa fração do círculo, que precisamos saber o ângulo aqui, deste setor. Então, se aqui tem 30 graus e aqui tem 30 graus, então este ângulo aqui é de 120 graus. Né? Então, 120 sobre 360 π raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é 4 raiz de 3 ao quadrado. Π raio ao quadrado. Então, a área do setor vai ser igual ao quê? Isso aqui é 1/3. Então, 1/3 de π. E aqui é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, ou seja, de π, 16 vezes 3. Então, fazendo as contas aqui, o 3 corta. Então, nós temos que a área do setor, ou seja, a área do setor é igual a 16 π centímetros quadrados. Então, achamos a área do setor. Agora vamos achar a área do triângulo de 120 graus aqui. Ele tem por lado 4 raiz de 3 e o outro lado também, né? Porque é o raio 4 raiz de 3. Então, como achamos a área de um triângulo quando nós temos somente os dois lados e o ângulo? É justamente, a área do triângulo é igual a metade desse lado multiplicado pelo outro lado, ou seja, 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Isso nos dá 16 vezes 3. E vezes o quê? O seno do ângulo. O seno de 120. Seno, vou botar aqui, de 120.
Então, isto vai ser igual, né? Então, vamos ver aqui, ó. 16 dividido por 2, 8 vezes 3, 24. Então, 24. E o seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Então, é igual a 12 raiz de 3, né? Centímetros quadrados. Então, aqui está a área do triângulo. Então, o segmento é a área do quê? Do setor menos a área do triângulo. Então, a área do segmento, né? Podemos chamar aqui, ó, de segmento, que é a parte colorida, é a área do setor, que é 16 π menos a área do triângulo, 12 raiz de 3. Então, esta é a resposta, ou podemos simplificar ainda mais aqui, colocando em evidência o 4, que multiplica 4 π, né, menos 3 raiz de 3. Isto, e como é a área, temos que chamar então de centímetros quadrados. Muito bem. Então, assim nós concluímos que a área colorida é esta a resposta. Ou pode ser essa resposta aqui também, ok? Dependendo. Então é isso aí. Vamos ver agora o próximo, né? Parece bem difícil isso aqui, né? Mas toda vez que você encontrar uma figura assim colorida desse tipo, comece então a dividir essa figura em traçando as diagonais. Por exemplo, você pode traçar uma diagonal aqui, né? Assim, e aí você pode observar aqui, né? Também traçando outra diagonal aqui. Ó. Então, o que isso nos mostra? Facilita. Você divide o desenho e tenta transformar essas partes. Por exemplo, note que essa parte aqui, essa metade dessa parte colorida aqui, é igual a essa daqui, ó. Então, podemos transportar para aqui. E esta aqui é igual a esta, podemos transportá-la para cá. Se fizermos isso, nós temos aqui um segmento de setor circular, né? E temos o setor. Então, esse setor que nós temos aqui, né? Vamos ver só a área do setor. Né? Esse setor, ele tem o quê? Ele tem 90 graus aqui, né? Então, 90 sobre 360, π raio ao quadrado. O raio é 2. Né? Então, a área desse setor é o quê? 90 sobre 360 é 1/4. Fica 1/4 de π vezes 4. Então, isso não vai nos dar, porque 4 corta com 4, sobra somente o π. Então, a área do setor é π centímetros quadrados. Né? E o triângulo? A área do triângulo é um triângulo de ângulo reto aqui, ó. Basta multiplicarmos a base vezes a altura. Né? 2 vezes 2, na base vezes a altura. A área do triângulo, né? É igual a base vezes a altura dividido por 2. Isso é igual ao quê? 2 vezes 2 dividido por 2. Então, vai dar 2. Né? Então, fica mais claro assim. Então, a área colorida nos resta, então, o quê? O setor menos o triângulo, ou seja, π menos 2 centímetros quadrados. Resolvido. Ok? Se você gostou, dê um like. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se, para que você possa assistir ainda mais vídeos assim interessantes de matemática. E assista outros vídeos também a respeito da área, por exemplo, de triângulos aí no meu canal. Até mais!